Pessoal, e a mídia está se rendendo ao time do Flamengo, isso mesmo. Hoje a mídia se rendeu, estão assustadas com o desempenho do Flamengo ontem, que voltou, né, de férias e já amassou o time do Vasco. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando, o jogo aberto e as demais mídias estão falando? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E se quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é só se inscrever no nosso canal. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Com o clássico carioca, 1-0, o time titular do Flamengo veio sem brincadeira, sem risadinha e ganhou a partida para fazer pontos no estadual. Azar do Vasco e do Diniz. Chama o Flamengo maladão. Na estreia do elenco principal na temporada, o Flamengo empilhou chances de abrir o placar no primeiro tempo. O Vasco se segurou como deu. Aos 5 minutos, Carrascal cobrou o escanteio. A bola bateu em Léo Pereira e Léo Jardim fez uma grande defesa. Depois foi a vez de Plata arriscar de cabeça. A bola raspou a trave. Cebolinha parou em Léo Jardim, assim como Bruno Henrique. Na única chance do Vasco na partida, GB chutou para fora depois de sair cara a cara com o goleiro Rossi. Logo no início da parte complementar, Cauã Barros foi expulso por uma falta em Carrascal. Uma expulsão pra mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Com 1 a mais, o Flamengo seguiu pressionando. Até que aos 23, enfim conseguiu balançar a rede. Após desvio de Piton, Carrascal mandou para o fundo do gol. 1-0. Logo depois do gol, Léo Jardim operou mais um milagre em uma tentativa de Samuel Lino. E Plata quase deixou o dele. Léo Jardim defendeu. A gente procurou, né, durante a partida, colocar o nosso ritmo, colocar aquilo que a gente acredita que seja o melhor para vencer as partidas, que é ditar todo o ritmo de jogo, e eu acho que a gente foi feliz. A estratégia da diretoria do Flamengo de antecipar a volta do elenco profissional para tentar escapar do quadrangular do rebaixamento deu certo. A vitória sobre o Vasco é a primeira do rubro-negro neste estadual, que agora soma 4 pontos no Grupo B e respira na tabela. Risco sempre existe, e no primeiro planejamento que foi feito também existia riscos, e os riscos aconteceram de uma forma negativa, onde para a instituição foi importante mudar esse planejamento com outros riscos. As decisões, como eu falei, elas requerem muita coragem das pessoas que estão aqui para tomar, e por sorte somos pessoas corajosas e assumimos os riscos que isso existe e vamos enfrentá-los. Já se esperava uma atitude, uma reação do time titular do Flamengo, que continua muito bem azeitado, muito parecido com a temporada passada, e o placar foi de 1-0, mas poderia ter sido muito mais, Edu. Muito mais, Renata, e o planejamento foi antecipado, né? Pelo momento do Flamengo que estava vivendo no campeonato. Você viu, já estava perto da zona de rebaixamento, a zona de rebaixamento agora já está para classificar, para você ver como que é o estilo do campeonato. E a gente vê o Flamengo num modo assim que automático, os jogadores já sabem o que faz dentro do campo, só entrou o Vitão de diferente do ano passado, então os jogadores já se conhecem, o Felipe Luiz tem os jogadores nas suas mãos, sabe o que os jogadores podem render, então acho que ele fez uma coisa muito correta, que foi mesclando, depois foi mudando jogadores. O Vasco começou muito bem o jogo, né? Aquela bola na trave do Andrés Gomes ali, só que depois só deu o Flamengo. O Flamengo é um time onde que a postura dos jogadores dentro de campo, Renato, quando você perde uma bola, eles tentam recuperar o mais rápido possível, principalmente no ataque. Então isso é uma característica do Felipe Luiz, e o Flamengo mostrou já as suas credenciais para o ano. Pois é, ainda testou, né, o lateral esquerdo, Daniel Salles, também depois o Alexandre entrou. Agora, Ronaldão, sim, o time do Flamengo todo mundo sabe que tem força, mas ontem eles estavam concentrados, jogando sério, rapidamente eles recompunham a bola, recebiam e já passavam, meio campo funcionando e sem peças importantes como o Jorginho e a Arrascaeta. É aí que a gente detecta o treinador, a mão do treinador.
que está sempre cobrando dos jogadores e cobrando aquele algo a mais. Não é porque venceu o ano passado que esse ano vai deixar mole para todo mundo aí, não. Então, o Flamengo é isso. O Flamengo é entrega, um treinador que cobra e os jogadores que são pagos para isso vão lá e executam. É simples, o futebol é simples. Você não pode tirar a vontade e a fome desses jogadores que têm qualidade. Então, o Felipe veio e falou, agora está aqui meu time. Meu time está bem treinado, cabeça boa já para 2026, à procura de títulos. Esse é o Flamengo. Cicinho, e o Vasco da Gama quando perde o Ryan, que era o principal jogador, aí o Verratti com a experiência também vai embora, o Vasco muito tímido, independentemente do Flamengo titular, o Vasco não fez uma partida boa, o Léo Jardim trabalhou bastante, porque o Flamengo atacou, teve espaço, teve oportunidades. Exatamente, o Vasco fez uma partida de time. E aí, pessoal, vocês acham que o Léo Jardim foi o destaque dessa partida? Se não fosse o Léo Jardim, o Flamengo teria aplicado uma das maiores goleadas para cima do Vasco? O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Time que ainda está buscando ritmo de jogo. Em contrapartida, o Flamengo, o que me chamou muita atenção foi a questão da velocidade dos jogadores, né? Início de temporada, a gente sabe, ok, a parada foi curta, os jogadores estavam numa mini pré-temporada, mas a velocidade que me chamou muita atenção. E isso dificultou a equipe do Vasco, que tentava sair jogando, não encontrava, e mesmo com 11 jogadores, o Flamengo estava melhor em campo. Aí, com a expulsão, o Flamengo foi soberano. Que, aliás, eu quero a sua opinião, para você foi justa? Não, foi justa. Foi justa, né? Porque você, quando tem a oportunidade de analisar, você vê que ele tentou realmente levar o pé. Foi infeliz, né? E é a questão de segundos, você tentar ganhar um espaço ali, tentar cometer uma falta, enfim. O azar dele foi que o juiz estava perto e acabou expulsando muito bem. Mas o Vasco bem abaixo. O Flamengo me surpreendeu na questão da velocidade no início de temporada, por ser o primeiro jogo. Boa, Cicinho. Edu, para você, o Bruno Arleu de Araújo expulsou corretamente o Barros? É justo, Renan. É justo até porque, tipo assim, ele, por mais que ele de repente não tenha tanta intensidade, assim, tanta força, mas ele pisou na panturrilha, né, do Carrascal ali, então, pra mim, justo. Ronaldão. Eu adoro o Diniz, mas ele vai ver agora com mais calma que a expulsão é inevitável. Foi um pisão, então não tem como. Diniz. Direto, né? Não tem como. Que desânimo, hein, vendo o Flamengo. Que hoje Eu conheço você. O Flamengo tem o clássico contra o Fluminense no final de semana. Então, tem clássico aí no Corinthians, tem o clássico hoje também com o Santos, tudo, vamos lá, né? Tem o Bahia também, a estreia do Coringão lá. Ele tá tentando ver um ponto fraco no Flamengo que não tem. Não, então, mas o que acontece? Aí é o seguinte, o que eu posso dizer aqui pra vocês? É o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Ok. E aí, os times que estarão diretamente na Libertadores. Eu disputei esse torneiozinho, como é que chama? Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. Jogamos contra quem? Contra o Flamengo. O que aconteceu? O quê? 1-0 pra nós. Só puxar aí, Mas o Corinthians tinha o Ronaldo Giovanelli. Tinha o Ronaldo no gol. Mais. O craque Neto fez gol de cabeça e o jogo foi bonito, meu irmão. E jogo é jogado e lambaria pescada. Gostei, assim como a Mari, de Flamengo e Vasco, e era pra ter sido um placar maior. O problema é que o Léo Jardim teve uma das melhores atuações da vida dele, com certeza, na partida de ontem. Olha que teve muitas boas atuações, mas a de ontem foi bem especial. Então é o que a gente vai ver agora. A gente começa o Sport Center, então, com imagens do jogo do Maracanã, que recebeu mais de 50 mil torcedores para o Clássico dos Milhões. O jogo começa assim, né, com esse lance do Vasco atacando, mandando na trave, mas tinha um impedimento ali inicialmente marcado, Mário. Exatamente, tinha um impedimento ali, mas assim, o Vasco teve essa oportunidade do GB, que foram, de fato, oportunidades bem claras, mas aí só deu Flamengo, né? Como o Dom que destacou, essa defesaça do Léo Jardim já foi, de fato, o que definiria a partida como um todo. O Flamengo amassou o Vasco no campo de ataque. A gente vai ver o lance do GB já, mas enquanto isso, quem trabalha, e muito, claro, é o Leonardo Jardim com a pressão rubro-negra, Dom. O lance do GB que a gente tá vendo agora foi a única finalização do Vasco. E o Rossi desvia, né? Acho que sim, eu acho que ele desviou, eu também achei. Fiquei com essa impressão também. Ali, agora com o pé. Né, foi uma boa construção, né? Uma boa construção, a única finalização, e era o que o Vasco queria. Atrair o Flamengo com a marcação alta, projetar o lateral
e explorar profundidade com o Flamengo com linhas tão altas. O problema é que só aconteceu aquela vez. O Flamengo dominou no primeiro tempo, foi muito superior, e aí o lance também que muda a partida. Logo com 5 minutos do segundo tempo, o Cauã Barros faz essa bobagem. O Diniz ficou na bronca, mas eu não concordo nem um pouco com a reclamação dele. Pra mim, também não. Pra era lance de vermelho, e aí o Flamengo manteve o domínio até sair o gol. Eu também concordo. Poxa, expulsão e na frente do árbitro. Exatamente, não tem nem o que discutir, não tem nem o que argumentar. Essa expulsão do Cauã Barros, que colocou ainda mais o Flamengo no campo de ataque até sair o gol do Carrascal. O Piton tenta cortar e ela sobra para o Carrascal, então abre o placar. Isso, Carrascal abrindo o placar. Teve estreia do Vitão, né, na zaga do Flamengo. Foi uma boa partida, acho que entra aí na disputa de fato. O Vasco não conseguiu reagir em nenhum momento. Mais pressão então do Flamengo, a gente tá vendo aí também com o Lino. E foram mais de 30 finalizações então no gol ali do Jardim. Pois é, e muitas delas no alvo. A gente viu pelo menos 5 grandes defesas do Léo Jardim. O Flamengo se impondo e teve boas atuações individuais. O próprio Carrascal, não só pelo gol, gostei muito do jogo. Acho que o Cebolinha fez uma partida interessante. Enfim, um Flamengo dominante, de vários jogadores se destacando. E repito, assim, esse jogo, pelo domínio que teve, era uma coisa de 3-4-0 pra mim. Royal. E aí, pessoal, qual seria o placar justo para o jogo de ontem? Fale sério aqui. Na minha opinião, seria o placar justo aí 5-0 pro time do Flamengo. E pra vocês? Comenta aqui embaixo, hein? Vamos voltar aqui pro nosso... Fez um bom jogo, Verdade. Né? O Emerson Royal, talvez o melhor dele com a camisa do Flamengo, não teve uma boa temporada quando chega. Ali mais uma finalização então do Léo Pereira, e lembrando que o Vasco, claro, também se despedindo do Ryan. A gente fala sobre isso agora e ouve os personagens no Sport Center. Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm. Hoje, por mais que tenha sido um jogo com um volume de finalizações muito grandes, existem coisas para melhorar, sim, com certeza, mas foi um jogo espetacular. O que eu gostei foi principalmente que os jogadores se cuidaram bem e a qualidade que eles têm. Só de perto você consegue entender o nível de jogador que nós estamos falando hoje no elenco do Flamengo. Isso é um nível muito alto e um jogo excepcional. Eu acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Concordo em parte com o que você falou, que a gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. E no segundo tempo, com o jogador a menos, a gente teve mais coragem para fazer o jogo que era necessário para fazer uma boa partida. Acredito também que a gente voltou para o segundo tempo, embora tenha sido só 5 minutos, com a postura diferente, com as correções, subindo mais rápido a marcação e tendo mais posse que o Flamengo. Mas falando da expulsão, não sei se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. Aí a gente viu o Diniz, então, reclamando, os nossos comentaristas já discordaram. Olha só o Felipe Luiz em clássicos. Tem 83% de aproveitamento contra o Botafogo, tem só 44% contra o Flu, hein? 2 derrotas, 2 empates, 2 vitórias, e contra o Vasco também tá invicto, com 4 vitórias e 2 empates. Ontem, hein, Rafa? 1-0, mas a gente viu que o Leonardo Jardim trabalhou e muito. 1-0 ficou até barato pro Vasco, o Flamengo jogou pra mais que isso, Rafa? Ficou sim, Bruno, bem barato. Muito bom dia a você, bom dia ao Donk, bom dia a Mário, fã de esporte conectado com a gente. Deu pra ouvir a sirene ao fundo? Fiquem tranquilos, fãs de esporte, não tá acontecendo nada demais. Simplesmente eu estou hoje no centro da cidade, então a questão sonora ela é mais proeminente, digamos assim. E chegou o dia, Bruno Vicari, em que falarei dos 4 cariocas aqui no Sport Center. E não foi na gestão Ivana Negrão. Certamente ela está assistindo a gente. Um beijo pra Ivana, curtindo merecidas férias. Pois é, 32 finalizações contra apenas uma. 63% de posse de bola contra 37% de posse de bola. Um verdadeiro massacre do Flamengo pra cima do Vasco ontem no Maracanã, para um público excelente, se considerarmos que é o início de temporada. 50.504 torcedores marcaram presença no Maracanã para o primeiro clássico de 2026, em que o Flamengo foi avassalador e deveria ter vencido por mais, 3-0, 4-0, não fosse a atuação do Léo Jardim. Foram 15 defesas, como já destacou o Donk, 5 delas de alta complexidade, e ele acabou evitando que o Vasco saísse de campo com um placar pior do ponto de vista matemático. Ouvimos aí os 2 técnicos, e a sensação que a gente tem é que o Felipe Luiz, que antes do jogo deixou claro que nós já informávamos ontem aqui no Sport Center, ele não era favorável a antecipar o retorno do elenco principal. Na conversa com o BAP e com o Boto ficou estabelecido que isso iria acontecer, mas o treinador gostaria de ter a
manutenção do planejamento, mas ficou provado ontem no campo que o Flamengo, com o seu elenco principal, e alguns titulares não jogaram, como por exemplo o Jorginho e o Arrascaeta, sobra tecnicamente contra os rivais, principalmente aqui no Rio de Janeiro e principalmente no passado mais recente contra o Vasco da Gama. São 13 jogos consecutivos em que o Vasco não vence o Flamengo. Do outro lado, problemas para o técnico Fernando Diniz conseguir solucionar a partir do momento em que o Vasco não terá mais o atacante Ryan. Ontem ficou fora da relação, a tendência é que entre hoje e amanhã o Vasco sacramente a venda dele para o Bournemouth da Inglaterra, e aí automaticamente o time precisará ser recomposto coletivamente para suprir a ausência do seu talento. Vitória merecida no Flamengo ontem, 1-0. Com esse resultado, o Flamengo sai da lanterna para a terceira... E aí, pessoal, gostaram do desempenho do time do Flamengo ontem? Vocês acham que faltava, né, esse gás? Vocês acham que se o Flamengo tivesse entrado nas outras partidas com jogadores ali que não foram bem utilizados o ano passado, o Flamengo estaria nessa situação? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, vamos voltar aqui para o nosso... Colocação do Grupo B com 4 pontos, e o Vasco se mantém com 4 pontos na terceira colocação do Grupo A. Ainda faltam 3 jogos para o Vasco e 2 jogos para o Flamengo. O próximo do Flamengo é o Fla-Flu, clássico no domingo, e o próximo do Vasco é o Boa Vista, jogo difícil em que o Diniz vai colocar outra vez o time reserva. Bruno. Ô Rafa, obrigado, você já volta, a gente fala mais do Ryan na sequência, também do Felipe Luiz, confirmando a informação que o Rafa trouxe ontem pra gente aqui. Sobre o jogo ainda, o melhor início então pro Flamengo, assim, estreou na temporada os titulares como você esperava, Mari? Estreou ainda podendo, entre aspas, não descansar, mas guardar um pouquinho de Arrascaeta, de Jorginho, de Varela, tava no banco de reserva. Nem foi a força máxima mesmo. Exatamente, então. O Saúl ainda se recuperando, então ainda tem jogadores ali, jogadores que podem desequilibrar, obviamente, como o Arrascaeta, para estrear na temporada. Mas muito diante da necessidade que veio lá de cima, né? A gente falava ontem, né? A diretoria do Flamengo falou, a gente vai colocar os titulares, ou pelo menos o time profissional, porque a gente precisa de resultado dentro do Carioca, e deu muito certo, assim. Ficou evidente esse trabalho que teve continuidade. Você mantém o elenco, você não perde peças praticamente. O Flamengo adicionou ontem só o Vitão na zaga, né? Então, assim, já é um elenco que virou o ano dando resposta como deu a temporada passada inteira. Porque a gente chegou a discutir, poxa, será que vai sentir um pouquinho esse risco, né, de já começar a temporada jogando um clássico? Não sentiu, Donk? Não sentiu, e até por isso, sinceramente, eu achei acima do esperado a atuação do Flamengo. Não pelo potencial dos jogadores, evidentemente, né? Atual campeão brasileiro, da Libertadores, é o principal time, tem um elenco espetacular, mas a gente não pode ignorar essa falta de preparação adequada, porque mais do que a questão do pouco descanso, né, por tudo que aconteceu, reta final de temporada, começando agora em cima, a disputa do Mundial, a ideia inicial, e quando eu digo ideia inicial, a ideia de poucos dias, não era desses caras. Então, assim, você teve que fazer um planejamento para um clássico em pouquíssimo tempo. Então, por mais qualificado que seja esse time tecnicamente, não era o cenário ideal. E acho que a resposta dentro de campo foi um negócio muito positivo diante de um Vasco que é competitivo. Não era um time que está falando de um time mais frágil do Campeonato Carioca. Pelo contrário, é um clássico. O Flamengo tem levado uma vantagem significativa. Inclusive, agora são 13 jogos do Vasco sem vencer o Flamengo. Desde 2023. Desde 2023, mas é uma competitividade maior. Então, considerando essa total ausência de preparação adequada do Flamengo para esse jogo, para mim foi acima do esperado, apesar da excelente qualidade que tem. Algumas peças vão chegar ao Vasco ainda, né? O caso do Inestrosa, do próprio Brenner pro ataque. Mas ontem ele já sentiu, Mari, a ausência do Ryan? Eu acho que sim, e essa ausência ela não passa só dentro de campo, né? Porque quando o Vasco estreia no campeonato e o Diniz coloca o time principal, o Vasco ganha e ganha bem, com o Ryan sendo essa figura principal, a conversa ali de elenco já era sobre ele. Então, muitas perguntas para os próprios jogadores. Conselho que você dá para o Ryan ficar, o Diniz falou muito isso, o Coutinho. Então, acho que o impacto de que, sim, a gente já não conta mais com esse jogador, também passa pelo coletivo. Porque é uma ausência muito sentida, claro. O Diniz lamentou ontem mais uma vez, falou, poxa, é um risco. E o Diniz voltou a falar que achou que o valor foi baixo, Donk. Pelo potencial, e eu até concordo com ele, mas daí o que difere, por exemplo, da saída do Ryan para outros jogadores de outros grandes clubes? A situação do clube. O Vasco não está numa condição de negociar, por exemplo, como se o Ryan fosse um jogador do Flamengo, como se fosse um jogador do Palmeiras. Então eu entendo do ponto de vista técnico, pode ser que tenha saído até baixo. Você está falando de um atleta de 19 anos que se encaixa perfeitamente no perfil do futebol europeu, em específico da Premier League, mas tem essa realidade do Vasco. Então acho que o mais importante, o Vasco, lógico, fazer essas movimentações, mas também
sem projetar que o Rinestrosa vai ter que ser o cara que substitui o Ryan. O Brenner, acho que a gente tá falando de um atleta com potencial muito alto. Então acho que tentar se desfazer a ideia de um substituto específico do Ryan é importante justamente por conta disso, que eu concordo com ele. Pensar tecnicamente, o valor até talvez tenha sido baixo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo ontem amassou o time do Vasco. Né? Para vocês terem noção, o placar não condiz com o que foi a partida, porque o goleiro deles também teve uma noite extraordinária, uma noite sensacional. Mas se não fosse ontem o placar, hoje a gente estaria falando aqui de uma das goleadas históricas e mais humilhantes da história que o Vasco iria sofrer do time do Flamengo. Porque se o Flamengo vence de 4-0, 5-0, seria muito humilhante para o time do Vasco. Muito humilhante, porque o Flamengo estava de férias. Esses jogadores que jogaram ontem estavam de férias, relaxando, tomando seu chimarrão, tomando a sua bebida, curtindo uma praia. Tiveram que voltar antes, 10 dias antes, aí para poder, né, atuar. Quer dizer, estava 10 dias treinando só. E praticamente também não foi o time 100% principal, né? Foi o time 100% titular do Flamengo e mesmo assim os caras amassaram. Ontem, né? Se o Léo Jardim não tinha quem optasse, né, por uma vaga na seleção, agora até os flamenguistas estão pedindo o Léo Jardim na seleção um teste, né? Já que o Hugo foi, porque o Léo Jardim também não pode ir. Porque outra. Na hora que botar o Léo Jardim em campo, é só falar, você tá jogando contra o time do Flamengo. Seja lá qual for a seleção, é só falar, esse jogo aí é contra o time do Flamengo, que o cara vai fechar. Porque não tem condições. Ontem foi uma noite espetacular e o Flamengo não aplicou uma goleada histórica, uma goleada humilhante para cima do Vasco por conta da noite do Léo Jardim. Mas e aí? O que vocês acharam da partida de ontem? Ficaram satisfeitos com aquele Flamengo? O modo de jogar do Flamengo ainda continua o mesmo. A mídia assustada porque um time que estava de férias voltar da forma que voltou e sem ser o time 100% titular é de assustar mesmo. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!